Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse é o segundo vídeo de uma sequência de vídeos sobre redação do Enem e sobre interpretação do Enem. Ao longo de toda a primeira semana de setembro, a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Hoje a gente fala então das 5 competências para o Enem. Na aula anterior, se você não viu, foi sobre argumentação e sobre a dimensão ética do processo argumentativo. Hoje a gente fala então sobre as 5 competências, mas se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, indicar o vídeo, compartilhe muito o vídeo se você conhece alguém que esteja nesse processo de prestar vestibular, prestar Enem e tudo mais. Me siga lá no Instagram também, Trama Literária. Então, bora lá, hoje a gente fala sobre as 5 competências. E se você está aí nesse processo de preparação para o Enem, você já deve ter visto que para cada uma das competências é atribuída uma nota. Então, cada competência, cada uma das 5 competências vai ter aí um valor. E a gente nem vai falar sobre isso, a gente vai falar então sobre o que são essas 5 competências, como que a gente consegue aprimorar cada uma delas. E antes disso, eu quero voltar para aquilo que eu já falei na aula anterior. Pensar nas competências do Enem é pensar também como melhorar todo o nosso processo argumentativo. Se a gente consegue escrever bem uma redação e não consegue escrever bem nenhum outro texto, a gente tem um problema. Mas se a gente consegue pensar em como aprimorar esses 5 elementos aí nos nossos textos de modo geral, a gente consegue melhorar não só a nossa redação do Enem, mas a gente consegue melhorar o nosso processo de leitura, nosso processo de interpretação e nossa conversa também com as outras disciplinas. Vamos falar então sobre a primeira competência? A competência 1 diz que a gente precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Para muita gente, demonstrar o domínio da escrita formal da língua portuguesa vai ser necessariamente saber escrever bem no que diz respeito à gramática. E claro que a gramática ela é um componente importante aí. A gente precisa entender as regras gramaticais da língua portuguesa, as normas gramaticais da língua portuguesa, mas muitas vezes o principal problema não é nem esse. A pessoa ela sabe escrever no que diz respeito a saber ortografia e saber bem algumas regras gramaticais, mas o principal problema aqui nessa competência número 1 diz respeito ao ato de elencar as ideias. Então, quando eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo, então só voltando um pouquinho, o texto dissertativo argumentativo a gente pode definir como sendo um texto, partindo aí do conceito de dissertativo, um texto que implica nessa nossa necessidade de desenvolver um raciocínio analisando uma dada situação. Então, quando a gente faz um texto dissertativo argumentativo, a gente desenvolve um raciocínio para analisar uma determinada situação, ao mesmo tempo que a gente se posiciona frente à própria análise, frente ao problema, quando a gente está falando aí do processo argumentativo. Então, é um texto que implica necessariamente na necessidade da gente conseguir elaborar uma reflexão, mas também da gente se posicionar em relação a essa reflexão. Isso exige muito domínio da escrita, justamente porque a gente precisa estar aqui eu estou me posicionando, aqui eu estou trazendo um argumento, como que eu vinculo esse meu argumento ao meu ponto de vista. Isso aqui é muito mais difícil do que a gente saber regras gramaticais, do que saber ortografia, por exemplo. Isso aqui implica necessariamente na gente conhecer como um texto se estrutura. E muitas vezes a gente vai cometer vários equívocos nesse processo, porque a gente não para, muitas vezes, para reler o que a gente escreveu. Então, se você quer melhorar essa competência número 1, primeira coisa é comece a reler o que você costuma escrever. Então, se você produz redações aí para estudar, seja sozinho ou seja para ser avaliado na escola, por exemplo, antes de você entregar o seu texto, gasta um tempo lendo e se perguntando, tá, se eu fosse o leitor, eu entenderia isso aqui tá claro, isso aqui tá coerente. Muitas vezes a gente vai entregar um texto e aí o professor ou a professora não entende e marca que não entendeu e a gente fala, mas o que eu quis dizer esse o que eu quis dizer, ele não está necessariamente no seu texto. E esse quis dizer para o seu texto, ele corresponder a essa competência número 1 aí, necessariamente precisa estar dito. Então, gaste um tempinho articulando as ideias, dialogando as informações, explorando aí o uso dos elos coesivos, melhorando o seu processo de escrita mesmo, tentando articular uma ideia ou outra. Para isso, a gente vai ter várias dicas aí, né? Não usar não usar períodos muito extensos, não desenvolver nunca um parágrafo num período só,
também não desenvolver parágrafos, períodos muito curtos, frases muito curtas, sempre vincular uma frase, uma oração na outra, seja por meio de uma coesão ali que não está marcada necessariamente com o elo coesivo ou por meio dos elos coesivos, mas a gente tem várias estratégias ali da gente conseguir desenvolver um texto ou um parágrafo que seja compreensível para o leitor. Acho que uma dica básica aí é quando você está fazendo o teu parágrafo, tentar organizar esse teu parágrafo em mais ou menos 3 períodos, 3 orações ali. Então faz 3 períodos. 3 períodos você consegue fazer um parágrafo bom, um parágrafo bem escrito, mas também um parágrafo que consiga demonstrar suas ideias ali. Então só volta, quando você voltar fazendo a sua releitura, além de entender, né, tentar entender se o que você está dizendo é certo, se você realmente compactua com aquilo, também vai vendo, tá, e o meu leitor, ele vai conseguir entender essa ideia? Essa segunda ideia do parágrafo está vinculada na outra? Essa terceira ideia aqui do parágrafo está vinculada à segunda? Está vinculada à primeira? Você vai fazendo isso e você vai melhorando isso, você vai conseguindo deixar o seu texto muito melhor e respondendo aí a sua competência 1. Claro, isso você não consegue melhorar de uma hora para outra, não é de um texto para o outro, mas é sempre por meio dessa reescrita. É isso que faz a gente escrever um texto melhor, parar para ler o que a gente escreve. Eu gosto muito da competência número 2 e ela diz que o candidato deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, o texto marca aí que você não pode fugir do texto em prosa, não pode fugir do texto dissertativo argumentativo, mas diz também que você precisa aplicar vários conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, esse é o seu processo argumentativo. Ele necessariamente exige que você consiga dialogar com mais de uma área do conhecimento. Então, a gente pode pensar nos textos motivadores. Os textos motivadores, eles sempre vão ser textos diferentes, de gêneros textuais diferentes. Às vezes a gente tem uma estatística, a gente tem um gráfico, né? A gente tem dados que não são somente expostos por textos em prosa. Vai ter texto, às vezes tem um texto escrito em verso, às vezes tem o texto, um texto de jornal. Então, quando a proposta de redação ela é cunhada, ela é organizada justamente por meio dessa diversidade de gêneros textuais, quando você vai escrever o seu texto, você também precisa mostrar domínio de mais de uma área do conhecimento, pelo menos. Isso você vai fazer ali no seu processo de desenvolvimento, trazendo argumentos sólidos que sejam obtidos ou que sejam frutos de diferentes áreas do conhecimento. Então, traz uma estatística, traz uma reflexão filosófica, traz uma reflexão da área da história, traz uma referência da filosofia, traz uma referência da história, traz uma referência da geografia, dependendo de qual seja o seu tema, mas tente expandir para não falar só de uma área, só de uma disciplina, por exemplo. A competência 3 ela é bastante importante e ela vai dizer que o candidato também precisa selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ela se vincula aí à competência número 2 e ela diz necessariamente que esse candidato ele precisa saber selecionar, relacionar e organizar informações. Eu gosto bastante dessa competência número 3 e pensar sobre ela, justamente porque às vezes esse candidato, querendo ser aprovado, obviamente, ele vai tacar muita informação no texto, ele vai jogar tudo que ele sabe sobre aquilo, ele vai colocar muita coisa, muitos argumentos dentro do parágrafo e isso empobrece o texto dele. Às vezes ele acha que o texto está ficando melhor, mas não. Justamente porque ele não está respeitando essa competência número 3. Selecionar informações, organizar informações, relacionar. Então pensa só, esse texto que exige essa nossa releitura. Às vezes eu estou aqui no meu segundo parágrafo, mas esse meu segundo parágrafo ele se vincula muito pouco ao primeiro. E aí? Né? Essas minhas informações, elas precisam ser selecionadas, então tudo isso que eu estou trazendo aqui para o meu texto tem qualidade? Tudo isso que eu estou trazendo aqui para o meu texto tá bem organizado? Né? Tá relacionando uma ideia, tá se vinculando a outra? Um texto é isso, ele precisa se vinculando uma ideia na outra. Se eu vou conseguindo fazer isso, meu texto ele vai
necessariamente melhorando, porque eu vou fazendo com que esse texto todo converse, ele todo caminhe numa única direção. Competência número 4 tem a ver com coesão e com coerência e diz respeito ao fato de que o candidato precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu preciso, então, saber posicionar cada ideia em seu devido lugar. Então, de repente, às vezes esse candidato ele usa um argumento muito bom, mas ele usa esse argumento muito bom lá na introdução. Então, pera lá na introdução ele tem outro propósito, ele tem outro objetivo, ele precisa fazer outra coisa. A argumentação ela precisa estar necessariamente no nosso desenvolvimento. Ou então, quando esse candidato está ali no desenvolvimento, já usou todo o espaço do desenvolvimento, mas ele ainda tem um argumento que ele acha ótimo e ele deixa esse argumento para a conclusão. Então, necessariamente, isso vai mostrando que esse candidato não sabe quais são, então, essas formas de você organizar suas informações. Então, pega aí um tempo para estudar sobre coesão e sobre coerência, porque isso, sem dúvida, vai te ajudar a saber como relacionar e como organizar essas informações, porque isso vai te trazer mais conhecimento sobre mecanismos linguísticos. Então, a gente tem aí, já falei na nossa conversa anterior, a gente tem os elos coesivos, que são os elementos que a gente usa para amarrar uma ideia a outra dentro do nosso texto. A gente tem que evitar ser redundante, a gente tem que evitar usar o mesmo elo coesivo em lugares diferentes do texto. A gente precisa, então, conhecer esse tipo especificamente de mecanismos linguísticos, mas mais do que isso, além dos elos coesivos, a gente precisa saber onde deve ficar cada uma das nossas ideias para a gente não correr o risco de ser esse candidato que eu até tenho boas ideias, mas eu não sei como colocar elas dentro do texto. Competência número 5 diz que a gente precisa, então, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, a gente estava falando na primeira aula sobre ética e sobre direitos humanos, e a gente volta aqui. Bom, se eu estou escrevendo sobre esse texto, sobre esse tema de ordem social, política, cultural, enfim, eu estou escrevendo um texto que revele um problema da sociedade e eu preciso arrumar uma solução para ele. Eu preciso criar uma proposta de intervenção para ele. Duas coisas precisam me guiar aqui dentro desse processo. Essa proposta de intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos, ou seja, ela precisa ser o mais justa possível, com o maior número possível de pessoas da sociedade, né? Então, se eu estou escrevendo ainda sobre aquele tema lá de 2015, da violência contra a mulher, eu preciso necessariamente assimilar a ideia de que existe um problema no que diz respeito à violência contra a mulher. Eu também preciso tentar arrumar uma solução para esse problema, mas principalmente essa solução precisa ser possível. E muitas vezes, quando o candidato ele vai criar essa proposta de intervenção ela é vaga demais. Então ele fala, a gente precisa de uma política pública para isso. Tá, mas o que isso quer dizer? Como funciona? Como funcionaria? Qual seria essa política pública? Então tentar pensar numa solução vinculada aos órgãos públicos, vinculada aí à economia, política, para a gente poder arrumar uma solução que seja possível, que seja viável, que aconteça, que possa acontecer de verdade. Ou às vezes esse candidato ele dá uma solução muito romântica, que ele diz que o ideal para acabar com a violência contra a mulher seria que os homens respeitassem mais os direitos e os corpos das mulheres. Tá, isso seria o ideal, isso seria maravilhoso, mas a gente sabe que isso não vai acontecer naturalmente. A gente precisa aí dessa intervenção da política, a gente precisa dessa intervenção no que diz respeito à economia, no que diz respeito a um trabalho em relação à cultura da violência contra a mulher, ou seja, a gente precisa buscar em algum lugar para pensar numa proposta de intervenção que seja possível, que seja válida, para a gente conseguir aí responder a nossa competência número 5. Estamos chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Eu falei para vocês que em alguns vídeos a gente falaria de um texto literário. Hoje a gente tem também outra indicação literária, e a nossa indicação literária de hoje é a crônica da Clarice Lispector, que se chama Quando Não Sei Onde Guardei um Papel Importante. O link está aqui na descrição, mas eu quero que vocês vão lá nessa crônica da Clarice Lispector e encontrem sobre o que essa personagem está argumentando. Então, a gente viu aqui que todo o nosso enunciado é argumentativo, mesmo quando não seja um texto argumentativo. Esse texto da Clarice Lispector, ele não responde ao gênero aí
argumentativa ou tipo argumentativa, é uma crônica, mas eu quero que vocês localizem aí sobre o que essa personagem está argumentando. Depois voltem aqui, me contem e vamos conversando e sugira temas aí para as nossas próximas conversas.